Olá, meus irmãos, tudo bem? Como que vocês estão? Nós estamos em maio, no mês da família, e toda a temática da nossa igreja se volta a refletirmos sobre essa temática muito importante, e eu não quero fazer diferença nesta noite. 5 anos atrás, mais ou menos, aconteceu um debate fomentado por grupos de lobby gay que movimentou muito a Câmara dos Deputados, lá em Brasília. Uma comissão foi montada para analisar o texto principal do Estatuto da Família. O alvo era tirar do texto a definição como núcleo familiar de homem e mulher. Era tirar isso. Essa tentativa não deu certo. Por 17 votos a 4, a comissão definiu por manter o texto como está. Então, a união do núcleo familiar é homem e mulher. Por mais que a Constituição ainda valide família como núcleo homem e mulher, a mídia e o lobby gay e diversos grupos continuam com o intenso trabalho de desfigurar o ideal divino para o lar. Nós vemos redes de ensino mais preocupadas em ensinar seus conceitos sobre família do que ensinar português e matemática para os seus alunos. Temos a grande mídia bombardeando informações tendenciosas e mentirosas o tempo inteiro. Infelizmente, a gente vê que todos são comprometidos com a desconstrução da família. E eu fico preocupado porque algumas dessas mentiras que nós temos ouvidos têm se tornado verdade, têm se tornado conceitos na vida de muitos crentes. Falam de ideologia de gênero como sendo algo científico, isso é mentira. Promovem discursos de tolerância em prol do amor, mas despejam intolerância em quem pensa contrário. A verdade é que a gente vive tempos difíceis. Pais sofrem muito mais do que no passado para educar seus filhos. Incutir na mente deles o correto é muito mais difícil hoje. Diante disso, meus irmãos, nós precisamos estar atentos à palavra de Deus. Isso é fundamental para o crente em todo o tempo, principalmente no que tange ao seu lar. Por mais que o mundo tente refazer e redefinir o conceito de família, isso nunca mudará o fato de haver um precursor nisso tudo. Deus criou a família, isso ninguém muda. O grande teólogo do nosso tempo, Kostenberger, ele diz o seguinte: quando Deus é tirado da posição de iniciador da família, abre-se a porta para inúmeras interpretações humanas. A única maneira de avançarmos é retornarmos às Escrituras e colocar Deus de volta no centro da família. Sendo assim, eu quero convidar você a voltar na fonte. Se você está com sua Bíblia, por favor, abra em Gênesis capítulo 2. Vamos observar rapidamente a forma como Deus idealizou e criou a família. Se a gente olhar para os versos 5 até os versos 9 do capítulo 2 de Gênesis, nós vamos notar Deus criando o homem. E diz assim esses versos, dos 5 ao 9. Não havia ainda nenhuma planta no campo, na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra. E também não havia ninguém para cultivar o solo, mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo, o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O capítulo 1 nos mostra 7 dias da criação de Deus. Quando a gente chega no capítulo 2, é como se fosse dado um zoom óptico no 6º dia da criação. Amplia-se a visão e a gente consegue então olhar para detalhes que outrora não foi mostrado. Nenhuma planta havia brotado, não havia caído chuva sobre a terra, ainda não existia ninguém para cultivá-la. A criação aguardava por algo a mais. Então, do pó da terra, o Senhor faz um homem. O homem é formatado por Deus, ele está ali como algo inanimado, como um boneco. Deus, então, sopra nas suas narinas, e aquilo que não tinha vida recebeu fôlego de vida, e a Bíblia diz que o homem foi feito alma vivente. Sabe, me incomoda muito a ilógica das teorias que tentam contrapor a linda forma pela qual nós fomos criados. Deus nos criou feito um oleiro, sabe, barro, formatando nas suas mãos. Nós não viemos do acaso, somos obras de arte, obra-prima do grande artesão. Deus então coloca esse homem, a sua criação, no seu jardim. E ali faz brotar toda espécie de árvore boa e agradável à vista. Interessante a gente notar, o jardim era belo, era exuberante, não era algo desconexo, bagunçado, sem sentido, era planejado, era arquitetado. Havia também espécies boas para o alimento, e a gente já pode notar que, desde o princípio, Deus foi o Deus da provisão, havia sustento, havia alimento ali no jardim. Deus cria o homem, dá tudo o que ele precisa, põe ele num lugar agradável, gostoso,
Mas Deus não apenas o cria, Deus o cria para um propósito. Olha o verso 15 aqui que nos diz: o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. O homem estava no jardim e agora Deus lhe dá responsabilidades. Deus lhe dá a incumbência de lavrar e guardar o jardim. Deus coloca o homem como o gestor da sua linda criação. É uma coisa maravilhosa. Deus partilha de algo tão grandioso com agora um ser que foi criado por ele. O jardineiro do seu lindo parque. Um grande privilégio que agora é seguido de uma grande responsabilidade. Exercer domínio sobre a criação, a fim de que pelo cuidado disso o homem pudesse obter cuidado, pudesse obter provisão. Mas Deus não somente cria, Deus não somente dá propósito, Deus completa a sua criação complementando esse homem que ele havia criado. E o Senhor diz lá no verso 18: não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. A história da criação é como um filme muito bom. O melhor fica para o fim. Não se fala o fim no início de um bom filme. É necessário assistir toda a história, analisar o enredo, curtir. Ninguém gosta de spoiler, né? E a forma que Deus criou foi assim. E disse Deus: não é bom que esteja só o homem. Farei uma ajudadora idônea. Muitos pensam que só aqui Deus percebe que o homem precisava de algo mais. Porém, o plano perfeito ainda estava se desenrolando. Deus haveria de completar a sua criação complementando o homem. Deus então se dedica a fazer uma auxiliadora, uma ajudadora perfeita. É importante frisarmos que a criação não contempla igualdade de sexos. A criação não é sobre complemento, não é sobre quem é maior ou menor. Homem e mulher são papéis distintos. Essa é a verdadeira diversidade criada por Deus. Deus então coloca Adão sobre sono profundo e forma a mulher. E aqui a gente vê o poder majestoso de Deus que agora com precisão cirúrgica toma uma costela e faz o grande finale a mulher. Como dizem, o melhor fica para o fim, né? Fica por último. Antes havíamos contemplado o oleiro com mãos habilidosas e agora contemplamos o médico com a mão cirúrgica poderosa. E agora, ao invés do pó, Deus tira uma parte do homem. Sabe o que isso significa? Que a mesma natureza do homem está incutida na mulher. A criação da mulher, a partir da costela, revela a unidade da criação divina. De Deus para o homem, do homem para a mulher. E Adão, então, ao dar de cara com aquela que era a sua ajudadora idônea, quando ele olha para Eva, ele diz: osso dos meus ossos, carne da minha carne. A primeira poesia registrada na humanidade. A sua vida agora estava entrelaçada, não havia mais espaço vago. A mulher o preencheu perfeitamente e isso satisfez plenamente, porque a verdade é que o homem só poderia desfrutar inteiramente da vida se ele pudesse partilhar do amor, da confiança e da devoção no íntimo da família. E Deus lhe concede uma auxiliadora idônea. Alguém para partilhar responsabilidades. Alguém que também o amasse e o compreendesse. Alguém disposto a cooperar de coração na execução do plano que Deus já havia lhe dado. E assim a plenitude da criação. E os versos 24 e 25 do capítulo 2 de Gênesis nos mostra. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. A criação foi completada. Existia harmonia. Homem e mulher, ambos uma só carne. Olha que coisa maravilhosa, se ambos são um. Por que brigar? A criação da família, o enlace entre homem e mulher, se faz na base perfeita para a família, para o lar. Tudo perfeito, em harmonia, homem e mulher gozando de tudo que Deus havia criado na mais intensa plenitude. Porém, algo aconteceu. Logo depois de Deus ter colocado o homem no jardim do Éden, Deus deixou um recado muito claro. Versos 16 e 17, o Senhor disse para Adão: de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas dado o conhecimento do bem e do mal, você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. E este alerta de Deus era para ser levado a sério. Mas quando a gente sai do capítulo 2, aquela cena paradisíaca e linda, quando a gente chega no capítulo 3 e começa a ler do verso 1 ao 6, a gente vê aquilo tudo se desfazendo. Capítulo 3, do 1 ao 6, diz o seguinte: mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus diz, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão,
Porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido e ele comeu. Deus havia feito uma observação importantíssima para Adão, lembra? Aproveite de tudo, apenas daquela árvore não. Acabamos de ver que estava tudo bem, ambos eram uma só carne, estavam nus e não se envergonhavam. Agora a gente olha para o início do capítulo 3 e toda aquela satisfação, toda aquela liberdade maravilhosa por água abaixo. Tanto prazer, tanta satisfação, perdido por incredulidade, perdido por desobediência. Ambos não creram na ordem divina. Ambos desobedeceram a Deus. O que a gente pode concluir com esse resumo bem básico da história da criação? A perfeição narrada na história da criação não é um conto da carochinha, não é um mito. Deus não abandonou nem por um instante o seu bom plano. Ele não abandonou sua criação. O seu padrão criativo ainda representa a sua vontade. Mas a verdade, meus irmãos, é que a gente precisa lidar com um problemão que criamos lá no meio do paraíso. A nossa falta de fé nos planos do Senhor, a nossa desobediência aos seus planos causaram consequências terríveis. Agora as famílias perderam o brilho. Homens já não querem mais cuidar, zelar, gerir seu lar. Se acomodaram, vestiram a carapuça do folgado e parece que não se incomodam mais. Mulheres não se preocupam mais com o que o marido pensa. Ao invés da auxiliadora, querem ser a comandante. Acreditam na doutrina de Satanás, que Satanás lançou nesse mundo, e acham que mulher pode ser o que quiser, só não pode ser aquilo que Deus quer, né? Os filhos, agora no lugar de contemplarem segurança, cuidado, fidelidade dos pais, preferem a liberdade moderna, a parceria dos amiguinhos. Se encantam com o brilhantismo daqueles que pregam o oposto daquilo que é pregado no lar. Sabe por que de tudo isso? Porque o pecado adentrou o mundo. O pastor Nicodemos faz a seguinte observação. A queda do homem afetou primeiramente sua família. É nela que vemos as mais horríveis manifestações do pecado. Adultério, abandono, estupro, espancamento, mentiras, fingimentos. Para com pessoas que juramos amar e cuidar. Sabe, o pecado adentrou a criação e agora toda aquela plenitude e gozo foi afetada. A comunhão foi quebrada, nada é mais como antes. A perfeição da essência foi deturpada pela desobediência e agora a gente tem que lidar com isso. Romanos 3:23 esboça bem essa verdade. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por mais que muitos crentes ainda insistam em ignorar os males do pecado, a derrocada da família vem sim de nosso pecado que nasce no nosso coração. Talvez você não esteja vivendo um quadro tão degradante no seu lar. Glória a Deus por isso. Que isso se mantenha. Mas a verdade é que se o seu coração não estiver voltado a Cristo, se você não estiver ouvindo o Espírito Santo te apontando falhas a serem corrigidas, certamente os dias de paz estão contados. Muitos dizem que a família é um pedacinho do céu na terra e eu concordo com isso. Eu gosto disso muitas vezes, é muito gostoso. Mas a verdade, meus irmãos, é que se a palavra não nos dirigir, é que se a gente não se voltar a Cristo, nós podemos sim experimentar um pedacinho do inferno dentro do nosso lar. Mas talvez esse seja o seu caso. Talvez a sua família esteja vivendo um caos faz tempo. A desarmonia geral, não existe paz, é só guerra. E nessa noite eu quero trazer uma mensagem de esperança para você. Saiba de algo. Nem mesmo o pecado com o seu poder destrutivo pode deter a mão restauradora de Cristo, onde ele entra. Os versos de Romanos 3, o restante do 23 e o 24, nos dá essa esperança. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Por mais difícil que seja, as famílias podem sim se voltarem a Deus. As famílias podem sim se voltarem à palavra e gozarem das bênçãos de Deus. Não por serem habilidosos e manjarem de gestão emocional. Não caia nesse papo furado. Por meio de Cristo, o poder do pecado é destruído. A ponte que o pecado derrubou e que nos impedia de voltar a Deus é reconstruída por Cristo Jesus. E agora a gente pode voltar ao Pai. Em Cristo, tudo que o pecado afetou é consertado. A misericórdia de Deus nos providenciou um plano de resgate para o nosso lar, para a nossa família. Por isso, tem jeito. Em Cristo existe saída sim. A gente pode sim voltar ao princípio. Meu irmão, minha irmã, famílias em dificuldade. E todos nós enfrentamos.
Essa é a realidade do nosso lar. Ora, estamos bem, mas basta isso aqui para a gente ter que encarar lutas ferrenhas, pesadas. Famílias em dificuldades mostram que a gente não se basta e que nós precisamos muito mais do que sabedoria humana para manter a coisa de pé. E meu convite para você é: volte-se para Cristo. Nele as coisas são refeitas. Nele podemos obter vida e ser restaurados para juntos, no nosso lar, nossa casa, usufruirmos das maravilhosas e infindáveis bênçãos que Deus separou para a família. Que Deus nos abençoe.